Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a partilha da live de ontem. E uma das coisas assim que, primeiro assim, né, eu fiquei pensando, chamou assim a atenção sobre a justificação, né, do trecho falando que, né, aqueles filhos que estão legitimados, né, que foram justificados, mas que não vivem, né, com o pai, né, vive distante do pai, desconectado do pai, né. E eu fiquei pensando muito, né, sobre isso, porque me fez lembrar também da Escola da Divina Vontade, né, do Estudo 56, né, da parte 7, né, que um dos trechos Jesus fala sobre que as criaturas estão, né, como um monstro andando sem cabeça, né. Essas pessoas que estão desconectadas dele é como monstros, né, porque está desconectado, andando sem cabeça, né, porque não tem a cabeça ali, né, que é o próprio Jesus ali conectado a ela. Então ela vive, né, anda e vive por aqui, né, toda a sua vida sem cabeça, como monstros. Me chamou muita atenção,
porque tem tudo a ver, né? Complementa o que Jesus falou nesse trecho, né? E bate bem com o que Jesus falou na live, né? Que assim, essas pessoas, né, que foram justificadas, né, legitimadas, que é a mesma coisa, elas vivem com o mínimo, só ali para sobreviver, né? Que é como falou, é como aquelas, né? É um exemplo assim para a gente entender que foi falado na live, né? Que foi muito bom esse exemplo aqui que faz a gente memorizar bem, entender bem, né? Do que essa legitimação, né? Essa justificação que Jesus fala, né? Que é como o pai, né? Vamos tomar um exemplo assim, né? Um relacionamento, né? Que teve, né, entre uma mulher, assim, um exemplo, um casal de namorados, ou uma pessoa, assim, que acabou tendo um relacionamento com a pessoa só de uma noite, um exemplo, assim, né, só para entender. E daquela relação, né, teve um filho, né, a moça engravidou. Então ela chega pro moço e fala assim, olha, estou grávida do filho seu, tudo mais, né, então assim, ele vai registrar, ele reconhece o filho, registra ali o filho, reconhecendo como seu filho, tem ali, né, coloca o seu sobrenome, né, no filho, registra na certidão, mas assim, não vive com uma criança, não casa com a menina, né, não tem um relacionamento ali, não mora na mesma casa, é só um registro, um reconhecimento de que ele reconhece aquela criança é filho dele. Então, assim mesmo, né, que foi que Deus Pai fez, né, que Deus fez, né, com o que Jesus está explicando, né, Ele nos justificou, nós fomos registrados como seus filhos, né, todos fomos registrados ali pela justificação, né, por meio da redenção e justificação nós fomos ali, até que, é tanto que a igreja fala muito assim, a adoção, né, que Deus nos adotou, a adoção filial, né, que Deus nos adotou como filho, né, que Jesus é seu primogênito, filho primogênito, e nós somos filhos adotivos, né, irmãos adotivos de Jesus, né, a igreja fala muito isso, né. Então, assim, nós somos justificados, né, por meio da redenção, né, nós somos adotados como os filhos de Deus, né, nós temos o sobrenome, vamos pensar assim, né, Deus nos reconheceu como filhos, né, e nos registrou, colocou seu sobrenome ali em cada um de nós, né? Mas aí tem assim, tem alguns filhos que não vivem com o pai, que são esses que não aceitam, né? Que não tem essa conexão com Deus, né? Que não reconhece a Deus, que não quer ter uma intimidade com Deus. Então são esses filhos, né? Que foram justificados, né? Que foram ali registrados, mas não vivem na casa do pai. Né? Não convive com o pai, então assim não conhece o pai, não sabe do como é que é o pai, os gostos do pai, o que o pai gosta, o que o pai gosta de fazer, o que o pai não gosta, então assim não conhece, não tem nada, nenhum conhecimento do pai, só sabe que tem um pai, né? Que está ali, tem um sobrenome ali, sabe que ali viu no registro dele, sabe que tem um pai, e é assim que é, né? Então assim as pessoas sabem, né, que Deus, assim, nem todos, né? Nem todos assim reconhecem e aceitam isso, né? Essa justificação de dizer que Deus é o nosso Pai, né? Então, assim, vamos pensar assim como cristãos, né? Então, os cristãos reconhecem, né? Sabe que Deus é o nosso Pai, que Ele nos adotou. Tem tudo isso, né? Que eu falei que a igreja fala muito. Então, assim, os cristãos sabem que foi registrado, que lá no registro está o nome de Deus. Que, né, que tá lá o sobrenome de Deus Pai lá, depois tem o nosso nomezinho e tem o sobrenome de Deus, né, registrado lá como reconhecido filho de Deus, né, mas assim, a maioria não conhece, né, a maioria não vive, mesmo dentro da igreja, não vive, sabe que é registrado, sabe quem é o Pai, mas não conhece o Pai, não convive com o Pai. Então, justamente desse trecho, né, que assim, do que falou na live, que complementa com o estudo com o estudo da escola, da Divina Vontade, que são justamente essas pessoas que estão andando por aí sem cabeça, que são esses filhos, que não convivem com o pai, que não conhece o pai, né, que está vivendo suas vidas, fazendo o que querem, né, aí com as suas possibilidades ali, né, tem as suas possibilidades ali escolhe o que quer, faz o que quer, né, e ali recebendo a pensão, e o pai pagando a pensão, né, assim,
como também foi falado, né, dos três também, não tem como, né, assim, a gente separar, quando a gente vai meditar, não tem como, né, porque o que foi falado na live, assim, é um complemento, né, de tudo que a gente vê, então não tem como a gente ligar, não dá para separar, a gente tem que fazer essa ligação, né, então, assim, aí, como foi falado, né, na live, que Deus, ele paga uma pensão, né, ele conserva a vida, mas assim, essas pessoas que estão andando aí, né, que não convive com o Pai, que anda sem cabeça, por aí como monstros, essas pessoas, elas recebem, né, ali uma pensão, né, que é a divina vontade, que está ali conservando a vida, que está cuidando ali, está dando o mínimo para elas sobreviverem, né? Então eu fiquei pensando, né, dando o mínimo para elas sobreviverem e ligando nesse trecho que ficou muito na minha cabeça isso, né? Das pessoas que estão andando aí por aí sem cabeça, isso ficou muito gravado assim. Aí eu fiquei pensando, então por isso, né, Jesus, assim que o Senhor tá, mesmo assim, ainda conserva tudo, por isso que o Senhor faz, né? É para todos, fez para todos, criou para todos, assim, né? Assim, o sol, a luz do sol é para todos, né? Ilumina todos, não é só, né, os justos, vamos dizer assim, mas os injustos, é para todos. Né? Justamente isso, é incrível, porque essas pessoas estão andando sem cabeça. Eu fiquei aqui pensando para entender, né? E fiquei pensando assim, e para conservar essas pessoas tem que estar sem cabeça, pensando assim, literalmente, né, para entender o que Jesus está falando. Por aí está sem cabeça, né? Então assim, não tem como enxergar, elas não enxergam bem, elas não estão escutando, elas não escutam, né? Assim, a memória, a inteligência está ali, é na cabeça. Então assim, é como se elas não tivessem inteligência, tá assim, sim, não tem como pensar direito, não pensam, porque não tem a inteligência ali, o cérebro para pensar. Eu fiquei pensando nisso. Então, por isso que o pai decretou, vamos dizer assim, determinou assim, tá, essas crianças, elas foram registradas, né, são meus filhos, então eu preciso, né, tem que estar cuidando ali, tem que estar de olho, né, tem que estar dando a pensão, essa pensão é a conservação da vida, né, a divina vontade está ali, né, então Deus fica conservando essas pessoas. Então, assim, né, se o pai não pagasse esse mínimo, vamos dizer, essa pensão, né, é porque, assim, né, poxa, são meus filhos, né, então eu tenho que cuidar, né, assim, eles foram registrados, eles são meus filhos, eu não posso abandonar, né, ainda mais eles sabendo que estão por aí, né, sem ver direito, sem uma inteligência, sem ouvir, estão por aí, né, andando por aí sem uma direção. Então, assim, ele está conservando essas pessoas por aí. Já pensou? Eu fiquei assim, conservando a vida dessas pessoas, porque eu literalmente, para entender o que tudo está sendo falado, que está falando esse trecho sobre isso, eu tive que imaginar assim mesmo, né? Vendo as pessoas literalmente andando sem cabeça. Então, meu Deus, como é que essas pessoas vão sobreviver sem cabeça? Então, só, né? Se não for a divina vontade, se não for Deus ali conservar a vida dessas pessoas, né? Se não for Deus ali cuidando, né, dando ali, pagando pensão, dando o mínimo para essas pessoas conseguir sobreviver, viver, porque estão por aí. Você sabe, eu fiquei pensando nisso. Então, assim, meu Deus, isso assim, né, isso é muito sério, fiquei pensando, disse, meu Deus, então é isso assim, né, pensando literalmente assim, dá para se compreender melhor, né, tudo isso, né, que Jesus está falando, né. E é triste porque, assim, a gente pensando, né, nas pessoas que estão distantes de Deus, como elas estão por aí, né, sem ter uma cabeça, né, ali para orientar, né, elas colocam outras coisas no lugar para se situar, para ter uma orientação, né, tipo assim, elas se sentem perdidas e ficam tentando colocar outra coisa, outra cabeça no lugar para se situarem, para se, né? Então busca outras coisas para ter uma direção, para manter um equilíbrio ali, né, nelas, né, tentando encontrar algo, né, ali para colocar no lugar, né, e assim, quando a gente olha, né, tudo que acontece é mais ou menos isso. Então, assim, como estão por aí, não tem uma, né, então, naquela intimidade, né, naquela conexão com Deus,
né, conectada com a cabeça, né, com o próprio Deus, então elas ficam buscando outra coisa para substituir. E o que elas pegam, né? O exemplo que foi dado, né? Que ela me falou, elas substituem, vamos dizer assim, a cabeça, colocar no lugar a parte de sexualidade. Então, assim, quem coordena, a quem é a cabeça ali, é nessa parte sexual. Então, leva toda uma vida, a vida dela toda focada nisso, na parte de sexualidade. Então, abrange toda aquela parte, né, de sensualidade, sexualidade. Então, o que coordena a pessoa é isso. Então, né, vamos dizer assim, influencia tudo, né? Essa cabeça orienta no vestir, no falar. Então, tudo assim é sensual, né? Não só no vestir, no falar, os pensamentos, mas sexualmente, né? Uma vida assim totalmente assim, né? Desordenadas, né? Na parte sexual. E assim vai, não só na sexualidade, mas assim, vamos pensar coloca como cabeça, né, ali, o estômago. Então só pensa em sentir prazeres, comer coisas prazerosas, e come muito, sabe? Então, assim, é uma loucura, né? A gente pensa nisso e substitui. Então, e Deus está conservando ainda assim a vida dessas pessoas, porque sabe, né? Ele é a sabedoria, ele sabe que essas pessoas não vão sobreviver. Não tem condições de viver se ele não conservar, né? Então, meu Deus, eu fiquei pensando, né, em tudo isso. E aí tá, eu fiquei pensando assim, né, do que foi comentado, né, na live também. Que, né, então, assim, vendo tudo isso, né, a gente vê, ele tem esse conhecimento, né, que as pessoas aí as que estão distante de Deus, que não querem ter uma conexão com Deus, estão por aí sem uma orientação, porque não está conectado com Deus, né? Estão andando por aí, né? Sem, né? Como um monstro, sem uma cabeça para ali orientar ali, né? Então elas estão tudo desorientadas, por isso que está toda nessa desordem. Aí, mas aí, essas pessoas, como foi falar, né? Essas pessoas aí parecem tão felizes, né? Tem tantas pessoas ganhando aí, então aparentemente parece tudo feliz, né? Aparentemente parece que está tudo feliz, né? Porque eu fiquei pensando, né? Elas entendem, né, que essa é a felicidade, né? Buscando essas coisas, né? Ganhar muito dinheiro, ganhar fama, né? Então a gente, assim, um exemplo, né, dessas pessoas famosas, né, que acho que é mais fácil da gente compreender, né? Da gente entender o que está sendo falado, né? A gente pega esses famosos, né? Eles colocam nas redes sociais, parece que a vida está perfeita, né? Não tem nenhum problema, né? Nossa, aí as pessoas falam, nossa, como eu queria ter essa vida, né? E fica desejando a vida daquele famoso, né? Que, nossa, eles são felizes, eles têm tudo, né? Eles têm tudo, eles não, né? Eles são muito felizes, eles têm tudo para fazer o que quer, viajar, comprar o que quer. Então, as pessoas se baseiam nisso, isso é felicidade, né? Comprar o que quer, fazer o que quer, ir para onde quiser, né? Ter dinheiro à vontade, isso é a felicidade. As pessoas pensam que a felicidade é isso, né? Mas se a gente for ver, essas pessoas não são felizes, né? Não são. É como foi falado, né? Sempre tem um desapontamento, uma amargura ali, né? Elas estão sempre passando por cruzes ali, porque, né? Ela está numa desordem, tem desordem ali. Então todos vão passar, né? Como foi falado, não só essas pessoas, mas todo mundo. Ninguém escapa, né? De passar por algum sofrimento, por amargura, por dor, né? Então todo mundo passa, né? O equilíbrio tem que ter, né? Tem que haver um equilíbrio de justiça, as coisas tem que ter equilíbrio, né? Então a justiça sempre vai estar, né? Sempre vai estar caminhando junto, né? Ali é necessário. E assim, essas pessoas não estão felizes. Você vê que elas não estão contentes, elas estão sempre querendo buscar algo para elas se sentirem felizes. Mas elas nunca conseguem se ver que muitos dos famosos estão com depressão, né? Aí acaba caindo nas drogas, mesmo tendo tudo, se drogando, né? Nos vícios da bebida, acaba tentando, né? Cometendo suicídio. E né, tentando se matar, nem como assim, né? Então daí a gente vê que elas pessoas são plenamente felizes como as pessoas acham,
né? Porque justamente a felicidade, como Deus falou, a felicidade só está nele. Então a pessoa pode buscar como for, porque é assim, parece que é feio, mas é uma felicidade passageira, momentânea, né? Passa, né? Passa, né? Mas a felicidade verdadeira é só com Jesus. É só em Deus, conectado com Deus, não tem outra maneira, né? De ser plenamente feliz, de se sentir plenamente preenchido, né? Então, sem Ele, se está conectado com Ele, vai sentir esse vazio. Por mais que possua coisas, por mais que tenha fama, dinheiro, não vai ser, ainda vai sentir que está faltando, né? Ela sempre sente que precisa fazer algo mais, mas ela não entende o que é isso que ela tanto busca, esse vazio que ela sente, que ela busca, mas nunca se sente preenchida, né? Muitos não conseguem entender e não sabem o que isso que está buscando, né? Mas a alma lá no fundo sabe, lá na alma está dizendo que a alma precisa, né? De Deus, né? A alma está precisando de Deus, né? Aí, né, tive que dar um pause aqui. Então, a gente vê assim, né, esses famosos, você vê que eles estão sempre buscando, eles estão nunca satisfeitos. Um exemplo, eles estão sempre querendo, um exemplo, uma atriz, né? Você vê, se a gente vê nas entrevistas, estão sempre querendo melhorar mais, querendo fazer mais e mais, ser mais uma melhor atriz, a melhor atriz do mundo, né? Reconhecida como a melhor, e está sempre, né, fazendo mais para que ganhar mais prêmio, para sempre estar tendo essa sensação de, esse sentimento de felicidade, que ela está buscando a felicidade. Ela quer se sentir feliz, mas né, sempre aquele vazio vem. Então ela está sempre querendo mais fazer aquilo para ter essa sensação de felicidade, né, para se sentir feliz. Então por isso que ela está sempre se esforçando cada vez mais para ser aquela atriz top, para ganhar prêmios, para ter essa sensação de felicidade, né, que é momentânea. Então por isso que estão sempre buscando, né, mais e mais, e melhorar mais e mais. Uma pessoa para ganhar dinheiro, né, tá sempre ali querendo ganhar, nunca tá satisfeita. Tem tanto do dinheiro, tem tantas pessoas aí, bilionárias, milionárias, mas não tão satisfeitas. Estão sempre buscando, querendo mais e mais dinheiro, né, para estar sempre tendo aquele sentimento que gera nelas de felicidade, que ela acha que isso é felicidade. Então, né, é por isso que eu falo, substitui, coloca uma outra cabeça no lugar para orientar elas, né? Para trazer essa sensação, né? Para trazer uma orientação, ela coloca algo o que focar, né? Para orientar elas na vida delas. Então é assim, né? É complicado, né? É uma vida muito assim, nossa, não sei nem dizer. É triste, né? Só que me vem na cabeça, é uma vida muito triste, né? Muito triste mesmo. E como Jesus falou, eu dou o mínimo, né? É uma pensão mínima ali só para sobreviver, né? Justamente para isso, para que essas pessoas, né, possam voltar, né? Porque se Deus der tudo que elas querem, né, e plenamente tudo, elas não vão querer voltar para casa, não vão querer conviver com o Pai, não vão buscar o Pai. Então, isso é uma forma, né? Esse mínimo só para sobreviver, para que elas vejam, né? Um dia elas enxerguem que elas não podem ficar, né? Viver, né? É melhor morar, né? Ali com o pai, né? Viver com o pai como o filho pródigo, né? Como eu falo, o filho pródigo que voltou, viu que é melhor tá com o pai, né? Quando viu que estava comendo ali o que os porcos comem, né? Que ele viu, nossa, era muito melhor com o pai, né? Lá com meu pai eu comia tudo do bom e do melhor, lá com meu pai a vida era melhor, lá com meu pai. Então assim, né? O pai deu, né? Vá, né? Viver sua vida, deu a pensão para ele viver, né? Deu a herança dele ali, uma pensão para ele sobreviver na vida do jeito que ele queria. E ele viveu do jeito que queria, e só que foi o mínimo, né? Acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ele viu, nossa, né? Muito melhor estar com o pai. Então é justamente isso, né? Por isso que Deus dá só o mínimo ali para sobreviver, para que eles reconheçam que é muito melhor estar junto do pai, né? A felicidade verdadeira ali, plena, é com o pai, né? Você só vai se sentir preenchido, né?
transbordando se tivesse intimidade, se está conectado com Deus, né? De outra maneira, não. Aí uma coisa que eu fiquei assim também pensando, né? Tentando entender, eu fiquei perguntando para Jesus. Né? Parece ser meio assim bobo, né? Meio, sei lá, uma pergunta meio assim doida. Mas era uma dúvida que eu tinha, né? Que eu queria entender, né? Porque como eu falei, para entender tudo que, né, Jesus está falando na live, no trecho, então eu tive que pensar literalmente, né? Meditar literalmente. Eu falei, e eu fiquei assim, né? Tá, né, Jesus, essas pessoas estão sem cabeça por aí, tá? E, né, para estar conectado com o Senhor, ter essa felicidade plena, né, tem que se conectar com a cabeça que é o Senhor, né? De outra maneira, não. Tá. Mas essas pessoas, né, chegam, né, ali morre, né, chegou ali a hora de, né, a sua hora e morre, e essas pessoas morreram assim, sem estar conectadas, sem te conhecer, né, como foi falado num desses trechos, né, da live, que complementa, da live não, do estudo que complementa com a live, né, que essas pessoas nascem, vivem, morrem na divina vontade, mas vive toda essa vida sem conhecer a divina vontade, sem conhecer, né, quem conservou toda a vida dela, né? Vive toda sem saber que quem conservou foi a divina vontade, quem conservou, cuidou, nasceu, quem criou ela, quem, né, justificou, quem salvou, né, quem conservou, que todos os dias ela acordava e via a luz do sol e, né, tinha água para beber, tinha um alimento todos os dias, o que vestir, onde morar, todas essas coisas que ela viveu, era a divina vontade ali, cuidando, conservando, né, era a pensão, né, Deus cuidando. E viveu tudo na divina vontade sem saber disso, sem saber que vivia na divina vontade, sem conhecer, né, a Deus, quem era que conservava a vida, nada. Né? E tudo nisso, eu, né, juntando todas essas peças, eu fiquei, tá, mas tá bom, essas pessoas viveram assim, né, sem conhecer, né, totalmente assim, sem estar conectada com o Senhor. E como é que fica essas pessoas, né? Elas chegam no juízo, reconheceu, elas aceitam ali a salvação, aquelas que aceitam, né, no juízo particular, pede perdão, tudo mais, e ela é salva, mesmo ali que passou toda a vida assim, né, andando por aí como monstros, né, sem cabeça. Mas assim, ainda assim, ela aceita, né, a salvação, ali no juízo particular, ela é salva. E aí, como é que é? Eu fiquei pensando, né, essas pessoas chegou no juízo lá, pensei, literalmente. Elas chegaram no juízo lá sem cabeça. E aí, Jesus, como é que é isso? Eu fiquei pensando, né? Porque para entrar no céu tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado com ele. Não pode entrar no céu sem cabeça. Eu fiquei pensando, né? Parece meio maluco assim, mas foi um jeito de entender. E aí ele falou, né? Aí ele disse purgatório. Né? Essas pessoas que chegam até a mim assim, né? Devido a não estar conectado, passou toda a vida sem estar conectado comigo, sem me conhecer, né? Essas pessoas que chegam até a mim assim, sem cabeça, elas passam pelo purgatório. É para isso o purgatório, para se conectarem novamente comigo, para se reconectarem comigo, com a cabeça, para elas poderem entrar no paraíso, para elas poderem entrar, ter o direito de entrar no céu. Né? Então, por isso que é o purgatório, tem o purgatório para isso, né? Para se conectarem comigo, para me conhecer meu amor, né? Ali e se purificar, se purgar de tudo, né? E se conectar comigo, né? Para poder entrar no céu. Então, o purgatório é para isso, para reconectar essa cabeça dessas pessoas que passaram a vida sem cabeça. Né? Mais ou menos isso. Jesus me explicou assim, para que eu entendesse. Né? Então, o purgatório é para isso. Né? Porque eu fiquei pensando, como é que fica essas pessoas, né? Como é que faz? Aí ele explicou que era o purgatório, né? Ali que ele vai purgar, né? Ali que ela vai, né, ter um conhecimento, né? Vai passar a ter um conhecimento, é uma escola ali, o purgatório, né? É uma forma dela conhecer o amor de Deus ali, de purgar tudo que,
né, toda a vida dela que ela passou ali, né, sem amar a Deus, né, fazer todas as coisas para si, né, sem amar a Deus. Então é ali que ela vai se conectar com a cabeça, né, ali no purgatório para poder entrar no paraíso, né? Então é assim que ele me explicou para entender, né? Foi uma pergunta meio, como eu só lembrei de Luísa, né? Os meus disparates, mas, né? É Jesus, é a divina vontade, né? Para poder responder, tirar essas dúvidas, né? Parece ser disparates, mas traz luz, né? Então me trouxe luz, né? E me fez eu entender isso. Né? E outra coisa, assim, também, que na live, como foi falado, é engraçado, assim, também, porque a justiça de Deus, né? É incrível. Ele é justo. É muito justo, né? Novamente, vamos pensar assim como um pai aqui, né? Para a gente entender, assim, como a nossa relação mesmo, assim, de mãe, de pai, para com o filho, né? É uma relação, né, de um pai que está distante, né? Que não tem essa conexão, essa convivência com o filho, né? Como falou, ele manda pensão, ele cuida para conservar a vida daquela criança, né? E alimentação, e roupa, tudo mais, né? Vamos pensar assim. E aí, o pai, ele entra em contato com a mãe, né? Eu fiquei pensando. E aí, como é que tá ele, né? Como é que ele tá? E como é que ele tá crescendo, se comportando, sei o quê? Quer saber, né? Como é que anda o filho, né? Então, a mãe vai e diz, não, ele tá bem, ele tá crescendo bem, ele é um menino obediente, ele tá muito bem na escola, ótimas notas, comportado, não tem reclamação dele na escola, as pessoas, né, elogiam muito, que ele é um menino muito educado, e ele chega direitinho no horário, e, né, obedece. Então, assim, ela começa a falar, né, como é que tá, e como o menino tá se comportando bem, e o pai fica feliz, né, o pai fica feliz de receber essa notícia que o menino tá crescendo bem. O menino tá se comportando, tá sendo uma criança obediente, justa, né? Ali que não maltrata ninguém, que não é injusto com ninguém, é um menino bom, tá se comportando bem. Então o pai fica, nossa, muito feliz e quer agradar o filho, né? Mandar um presente pro filho, um agrado. Então é isso mesmo, né? Que Deus faz, né? Como ele falou, né? Vai depender muito de como eles vão se comportar. Fala no trecho, né? Sobre essa questão da pensão, se eu não me engano, né? Então, assim, o que eles vão receber ali vai depender muito de como eles vão se comportar. Então, é a mesma coisa, né? Então, o pai vai lá e, como falou, além de trazer, né? Se a família tá ali direitinho, se comportando assim, o pai tá ali, né? Criando, né? Na justiça ali, querendo bem o filho, de acordo, ali no matrimônio, no respeito ali, na fidelidade, na castidade, de forma justa, ali vivendo justo, né? Então, assim, Deus vai abençoar aquela família, né? Vai abençoar aquele pai, aquela mãe, vai abençoar a família. É a mesma coisa, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, assim, se aí é justo, é por isso que eu tô dizendo, Deus é muito justo, né? A sua justiça tá em tudo, não tem jeito, né? É assim, não tem como se desconectar, porque às vezes a gente pensa a justiça de Deus, né? Muitos vai pensar que a justiça remete logo em castigo, né? Só em castigo. Só em castigar, mas não, ele é justo, né? Ele é plenamente justo em todos os sentidos. Quando fala de justiça, não é só para corrigir, para castigar, mas também para reconhecimento, assim, de agradar, vamos dizer assim, de também abençoar, né? Se está vendo que o filho está sendo justo, ele vai abençoar aquele filho, né? Vai agradar aquele filho, vai abençoar. Então, assim, se a mãe dissesse ele ele tá mal criado, ele tá desobediente, ele não respeita os professores, briga na escola. Então, se, né, ele não tivesse tendo um bom comportamento menino, o pai iria repreender. Não iria repreender. Então, assim, iria tirar, não ia, de repente, assim, uma coisa que o menino queria, né? Como a gente mesmo faz, tira. A gente não quer castigar, a gente não tira o computador da criança, tira o celular da criança, tira aquilo que ele mais quer ou que ele mais gosta, né? Então o pai faz assim também, para corrigir, né? Para correção mesmo. Então, assim como foi falado, todo mundo passa, né? Por isso, se você, né, tá vivendo bem, justo, né, de forma justa, uma vida justa,
vivendo direitinho, né? Então o Pai, ele vai abençoar. Ele derrama suas bênçãos. Mas se não, a pessoa vai passar, né, por amargura, por humilhação. Tudo é um equilíbrio de justiça. Isso é o equilíbrio de justiça no bom e no tão bom. Tudo é justiça de Deus. Deus é muito justo. É justíssimo. Né? Então, assim, ele não é injusto com ninguém. Com ninguém. Né? Porque as pessoas têm isso, né? Esse pensamento de Deus. Nossa, como Deus é injusto. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembrei. Eu assisti um documentário esses dias do terremoto do Monte Everest, né? Aí eu assistindo sobre esse terremoto que teve em 2015. Aí tem um dos alpinistas que sobreviveu, né, a esse terremoto que teve lá. Ele é HIV, né? Ele é positivo, soro positivo para HIV. E ele foi. Aí ele falando assim, aí em um determinado momento do documentário ele fala, relatando, e ele começou a se ficar meio alterado, sabe? E reclamar, porque muitas pessoas morreram, né? Aí Deus, eu fico pensando, Deus é muito mal. Eu não sei, Deus é muito, às vezes eu penso que Deus ele é muito egoísta. Deus é muito mal, eu não entendo, sabe? Ele dizendo, eu não entendo, Deus é muito injusto. Eu não consigo entender como é que ele leva. Tem tantas pessoas ruins nesse mundo e ele tá aqui, deixa as pessoas aqui ruins, as pessoas que são tão boas ele leva. Como ele é injusto, como ele é egoísta, sabe? Ele fala um revoltado. Eu fiquei assim, nossa, como é que... E falando isso, Deus conservando a vida dele, né? Deus é tão injusto e ele tá vivo, Deus conservou. Ele foi um dos sobreviventes, foi conservada a vida dele, tá aqui, né? E assim... É esse pensamento que as pessoas têm de Deus. As pessoas acham que Deus é muito injusto pelas coisas que acontecem, né? Não, justamente por isso, né? Por não conhecer a Deus. Então, a atitude desse rapaz, né? Desse homem, de falar que Deus é egoísta, Deus é mau, Deus é injusto, justamente isso, né? Porque é um filho, né? Que só foi justificado ali, foi legitimado. É um desses filhos registrado pelo pai, que não convive com o pai, que não tem convivência com o pai, que não mora na mesma casa que o pai. Então fala tudo isso porque não conhece, não tem convivência, não tem intimidade com o pai. Então, assim, fala de uma coisa que não conhece, sabe? É muito claro esse exemplo, né? Porque isso Jesus me lembrou agora. Disso, né? Disso que justamente do trecho que a gente falou da live. Né, desses filhos que não conhecem a ele, né? Então acaba ofendendo, né, a Deus, fazendo atos, né, e vivendo uma vida promíscua e fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas que ofendem, que, né, pecando e vivendo de forma assim, vou viver, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero, né? Como eu quero, eu que tomo as minhas decisões, ninguém, né? Ninguém manda em mim e é nisso, né? E fica nessa e fazendo tudo isso porque justamente não tem intimidade com Deus e não sabe que todas aquelas coisas que tá fazendo, né? Tá, né? Ali, vamos dizer, se não cuidar, né? Pode condená-la eternamente, a sua alma, né, a viver eternamente distante de Deus, eternamente desconectada, não tem mais como conectar, né, longe, e faz tudo isso ofendendo a Deus, porque não conhece, não sabe quem é Deus. Aí, diante disso tudo, né, Jesus, né, da dúvida que ele me tirou, e aí ele falou... Aí ele me explicou, né, sobre aquela dúvida que eu disse. Aí ele me falou assim, ó, pensa como no filho pródigo, né, que ele recebeu a herança dele e foi viver a vida dele, toda aquela curtição, né, gastou com mulheres, com bebida, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né, Jesus falando. Então, toda essa curtição é justamente o período de vida que essas pessoas passam, distante de mim, que faz o que quer, que usa de todo ali da conservação, né, de todos os bens que eu vou a ela ali, né, da pensão, de tudo aquilo que eu estou conservando, toda a vida dela. Então ela está usando toda essa herança
né, essa pensão, né, ali do jeito que a bem entende, né? Então, como aquele filho pródigo, né, gastando todo o dinheiro, né? E ele fala dizendo assim para mim, né, para me entender. Então, isso é o período de vida dessa pessoa que está vivendo longe de mim, né? E quando o filho pródigo está ali, né, que ele acabou o dinheiro, passar a dificuldade, e que ele está ali comendo a lavagem de porcos, é naquele momento que ele começa a lembrar da vida que ele tinha com o pai, né? Começa a recordar do pai, de toda a vida, que não era essa vida que ele levava com o pai, era muito melhor. Então, nessa hora, um exemplo, né, ele deu assim, ele usou o exemplo do filho pródigo, né, para me explicar. E nessa hora que ele está ali na lavagem de porcos, ele pensa assim, essa lavagem de porcos é como se fosse ali aquele momento do purgatório, né? Ele passou toda essa vida, né, sem essa conexão comigo, desconectados, né, desconectado com a cabeça, né? Então, naquele momento que ele está ali, que ele começa a lembrar, ter as lembranças na memória dele, é esse momento lá no purgatório, né, que ele passa, né? Então ele começa a vir na memória lembrar, a ver tudo que o pai fez por ele, né, toda a vida com o pai. Então esse momento que esse filho pródigo tem lá, que ele está comendo as lavagens de porco, é mais ou menos assim, ele é ali, é o purgatório, como se fosse o purgatório, ele dizendo, né, que é nesse momento ali, né, que ele está passando por essa purgação, né, e vindo toda nessa memória, e como é bom com o pai, como o pai foi bom, né, ele vê tudo que o pai fez para ele, né, e ali, né, como ele me explicou, né, é por meio do purgatório que ele se reconecta de novo, né, que vem, ele começa a lembrar do pai, então ele começa a se conectar, a ver tudo que o pai fazia, começa a se aproximar do pai ali, né, nesse momento. Então ele se conecta, né, com a cabeça novamente, e chega o momento dele entrar, né, dele morar com o pai, né, que é a entrada do céu, né? Então assim, vai para a casa do pai, vai morar com o pai, e chega na casa do pai, né, tá lá, ele chega, como Jesus fala em dos textos, chega raquítico, né, uma alma raquítica, chega no céu ali, vamos dizer, né, assim, como se desconfiar, não desconfiar, dizer assim, né, num ambiente assim que ela não conhece, né, é um ambiente assim que ela não sabe quem é o pai, não tem nenhum conhecimento dele, não conhece o pai, vai morar na casa do pai, como um filho mesmo assim, que passa a vida todinha vivendo, né, sem nem ter nenhum contato com o pai, e por um momento na vida adulta dele, já assim, né, depois dos seus 30 anos, vamos pensar assim, por algum, né, por algum acontecimento ele vai morar com o pai, né? Ele tem que morar junto com o pai dele, que ele nunca teve contato, né? Então essa pessoa chega na casa do pai dele lá, né, e assim se sentindo estranho, assim, não conhecendo, né, do que o pai gosta, como é que é a rotina do pai, né, o trabalho do pai, o que o pai gosta, o que o pai não gosta, o que o pai gosta de conversar. Então assim, não tem nenhum conhecimento. Então quando esse homem chega, esse filho chega na casa do pai, aquelas pessoas que moram ali na casa do pai dele vai dizer, olha, seu pai, ele gosta muito de assistir esses programas aqui, ó, seu pai, ele tem horário de dormir, então depois do almoço ele tira um cochilo, né, ele tem a hora do cochilo dele, da tarde, seu pai gosta muito de sentar aqui, é a poltrona dele, preferida dele, tá, então aqui é a poltrona que só ele senta. Então vai começar a explicar quem é o pai dele, os gostos do pai dele, o que o pai gosta de comer. O seu pai, ele não gosta de comida apimentada, né? Seu pai, ele gosta de comer comida mais assim. Então quem mora ali naquela casa, né, a família que mora ali já com o pai, que convive com o pai, vai começar a dar esse conhecimento para o filho que chegou ali sem saber nada do pai, né? Chegou ali na casa. Então é a mesma coisa de fazendo no céu, é assim, né? Então essa alma que se conectou comigo ali no purgatório, passou pela purgação e chega no céu, assim, né? Nessa raquítica, assim, sem nenhum conhecimento. Então quem tá lá, quem já tem conhecimento do pai, então vai começar a ensinar, vai dizer, explicar a ele. Então e basta tudo, até com o que Jesus já nos falou, né, nas outras meditações que a gente fez, que ele diz, né, que a gente está aqui para conhecer a ele, né, e quem está conhecendo ele lá no céu vai ser esses que vão
né, passar esse conhecimento, né, que vamos dizer assim, ensinar, vai falar do pai, vai ensinar quem é o pai, do que o pai gosta, vai explicar tudo. Então vai explicar para essa pessoa, né, que chega lá e vai dizer, olha, a sua concepção foi assim, nossa, quando você nasceu é assim, assim, toda a sua vida foi assim, seu pai fez isso e isso por você, seu pai fez esses sacrifícios por você, trabalhou duro por você, e vai começar a falar. Então ele vai começar a ter esse conhecimento lá no céu, essa alma que chega raquítica lá, né, por causa daqueles que já convivem com o pai, conhecem o pai, e, né, lá no céu, aqueles que conheceram o pai, né, tem um conhecimento do pai, então vai começar a ensinar a ele, a explicar a ele, a dar esse conhecimento a ele do pai, né, para que ele se aproxime do pai, para que ele conheça o pai, saiba também do que o pai gosta, né, para ele não sentir, vamos dizer assim, estranho, né, na casa do pai, né, não sentir receio de se aproximar do pai, ele conhecer o pai, né. Então é isso que Jesus estava me falando também, explicando. E outra coisa muito importante, né, na live, importantíssima, né, que ele até falou, gente, grava isso na cabeça de vocês, né, essa luz, né, desse entendimento que a gente tem que ter, né, de sair desse mundo de fantasia, né, porque ela explicou, né, que ela estava explicando assim, eu tô gravando aqui, eu tô tentando entender bem, assim, mas vou gravar, vou falar, que é para ver se fixa, né, se eu vou compreendendo assim, partilhando. Que ela falou lá, né, que Deus não vive no mundo de fantasia, ele é real, porque assim, como ela falou, né, se Deus apagasse, né, a memória de Adão e Eva, ele ia estar se enganando, né, isso, porque assim, né, Adão e Eva não ia estar lembrando do que aconteceu, mas Deus sim, né, então ele ia estar enganando a si próprio, né, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos fingir, né, que nada, é uma violência que também Deus ia estar fazendo, né, de estar ali, como é que se diz? Como se estivesse tirando aquela liberdade, aquela autonomia, né, que ele colocou em nós, né, no ser humano, de ter essa autonomia, né, mas é como foi falado, né, ter essa autonomia, mas, né, com inteligência, né, usar essa autonomia, mas ter, usar a inteligência, que foi o que Adão não usou, né, então ele ficou namorando, ele ficou naquele mundo de fantasia, de possibilidades, né, de ter essa autonomia de fazer tudo sem não precisar de ajuda e não precisar do pai, de fazer, né, tudo por si mesmo. Então ele já estava naquele mundo de fantasia, de possibilidades. Então quando veio, né, ali a serpente, né, quando veio ali a serpente lá para trazer, né, toda aquela questão do pecado original, para fazer o Adão e Eva comer do fruto, né, cair no pecado, ele já estava naquele mundo, naquela possibilidade. Então, quando Eva veio falar com Adão, né, como foi falado na live, então, assim, ele gostou, né, porque ele já estava naquele mundo de fantasia. Então, quando a Eva veio com a proposta ali da serpente, né, ele gostou daquela proposta e comeu, aceitou aquela proposta, né? Ele quis aceitar aquela possibilidade, né, de fazer tudo sem depender de Deus, ser como Deus, né? Ser como Deus. Então, assim, ele gostou, porque ele já, né, ficou naquele mundo de fantasia, de, né, como é que seria, né, viver, fazer esse avião, o desenho do avião, fazer avião sem precisar de ajuda, né, sem precisar de Deus, sem precisar da ajuda, fazer sozinho por mim mesmo. Então ele já estava namorando, então ele foi só, né, concretizou naquela proposta ali, vamos dizer, só confirmou aquilo que ele queria, né, então assim, ele namorou com aquilo, aceitou e comeu do fruto e aconteceu o que aconteceu, né, então o perigo, né, dessa atenção que a gente tem que ter, ele não está no mundo da fantasia, né, nesse mundo, está criando possibilidades e fantasia, porque é aí que está o problema. Né? É aí que fica, que a gente fica nesse mundo de fazer, é trazer para o eu, né? Aí se eu, e é justamente você está falando, eu, pensar em si é cair no pecado, né? Então a pessoa que não pensa em si, forma esse vazio, não peca, né? Então se ficar nesse mundo de fantasia, nessas possibilidades, se eu tivesse isso,
se, né, meu casamento fosse assim, né, porque acontece, né, muitos ficam vendo nas redes sociais o casamento todo e acham que aquela vida daquela pessoa é perfeita, né, porque ela posta aquilo que ela posta, né, mostrando que é família perfeita, mas não mostra a realidade mesmo. Mas a pessoa fica naquela fantasia, fantasiando, vendo aquele vídeo, aquela foto, nossa, como aquela família perfeita, né? Então começa a criar, imaginar, fantasiar, né? Sai da realidade e começa a fantasiar. E aí está o problema. E a pessoa, daí que porque a pessoa peca, né? Porque começa a fantasia, imaginar e querer desejar e querer buscar isso. Aí daí que vem o eu e começa a pecar e cai no pecado. Cai no pecado, né? Porque não usa a inteligência, não está usando a inteligência, né? Tá usando ali a fantasia dela, né? Aquela fantasia, aquele mundo imaginário que ela criou na cabeça dela, né? Mas não está usando a inteligência. Então, é problema, né? Então, por isso que é tão importante, né? Que Jesus nos pede tanto, né? Para a gente ficar atento, não como é que eu posso dizer? Meditar, né? Ruminar, né? Por isso que Jesus nos pede para a gente estar meditando, ruminando, né? Todas as coisas que nos acontecem a gente meditar, as coisas que a gente estuda, meditar, ruminar, para a gente entender, usar a inteligência, né? E não ficar fantasiando, como já foi falado esses dias, né? A gente tem que cair, viver na realidade que está o mundo hoje, nas coisas que está hoje, né? E ofertar, né? Ofertar tudo para Deus, né? E não ficar tentando imaginar e fantasiando, Deus, por que Deus não... um marido, se meu marido fosse assim, né? Naquela fantasia dela, se meu marido fosse assim, né? Se meu marido fosse mais amoroso, mais carinhoso, se, né, o meu marido fosse, né, tivesse umas condições financeiras, a gente tivesse uma casa assim, se eu tivesse uma casa assim, se meu filho fosse assim, que nem filho de fulano. Então, nossa, é complicado, né? É perigoso, é muito perigoso isso, né? Então, essa atenção, essa luz, né, prestar atenção aqui, tá falando aqui, né, que a Aline tá falando, guarda isso na cabeça de vocês, né? Porque, nossa, é muito sério isso, a gente tem que, né, colocar isso na cabeça, essa ciência, ter essa consciência mesmo de não ficar imaginando, porque é uma abertura, é uma brecha, né? É uma brecha para cair no pecado. Peca mesmo. E a dor vai ser grande, como eu falado. É grande porque, como a gente já conhece Deus, tem esse conhecimento de Deus, e quanto mais a gente conhece a dor, é maior ainda do pecado. Não, então tem que ter muito cuidado, ficar muito atento, não vacilar. Assim, não tá dando atenção pro eu, né? Não dá atenção pro eu, né? Mas aconteceu, como eu estava falando, né? É uma dor, mas é uma luz, né? Às vezes Deus permite que essas coisas aconteça para nos trazer alguma luz, um ensinamento, né? A gente tem que se perdoar, né? Aceitar o perdão de Deus e não ficar nisso, né? Não ficar olhando para si, né? Porque assim, a dor realmente é grande, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não cair em pecado mesmo, não cair na tentação, né? Porque é muito doloroso. E por a gente tá cada vez mais conhecendo a Deus assim, é perigoso, porque fica naqueles grupos, como, né, foi falado, fica naqueles grupos e não consegue mais meditar, não consegue mais, né, usar a inteligência, e fica naquela culpa, naqueles escrúpulos todo, né, e não consegue mais se aproximar. Então, assim, é muito perigoso, né, muito perigoso mesmo, tem que ficar muito atento, ter esse cuidado, né, e gravar isso na cabeça, prestar atenção nisso, né. Então, assim, né, como falou no início da live, assim, tudo isso, né, então que essas coisas que Jesus permite, né, essas amarguras, essas dificuldades mesmo que acontecem, né, que como eu falo, né, às vezes tá fazendo tudo direitinho, perfeitinho, mas às vezes vem sofrimento, ele permite, né, ele passar por isso, né, mas para manter a gente ali na humildade. Então, às vezes ele permite essas coisas para que a gente não se veja perfeito, né, porque senão aí a pessoa, né, fica soberba, orgulhosa, nossa, eu sou perfeita,
né? Eu não erro e não sei o quê. E acaba, né, nisso, se achando melhor que o outro, né? Apontando o dedo para o outro. Então isso é muito importante, né? Como foi falado, né? Jesus trabalha muito nisso, né? Nessa humildade da pessoa saber, né? Que não é perfeita e se faz alguma coisa de bom, se faz alguma coisa é por causa de Deus, né? É por causa dele, né? Não por nós mesmos, né? Por nós mesmos não somos capazes de nada, né? É só miséria mesmo, sem fazer as coisas olhando para a gente mesmo e achar que a gente é capaz de fazer alguma coisa, né? É terrível, terrível. Então, como é importante, né, esses conhecimentos, meu Deus, é incrível. As lives, cada live traz luz para a gente, conhecimento, né? E não só para a gente, né, mas é importante, né, modo universal, esse pensamento universal, não olhar para si, né? Que olha para si, né, tá olhando, né, perde esse pensamento, né, essa conexão do Pai que Ele quer, né, que a gente pense, né, usa a inteligência e tudo para usar isso de modo universal, não para estar olhando para si, né? Então, assim, é muito importante a gente divulgar, a gente partilhar, como a gente está sempre falando, né, partilhar mesmo, falar o que está acontecendo, né, os acontecimentos, né, na nossa vida, a divina vontade, partilhar mesmo, gravar e não deixar de fazer, né, para que esses conhecimentos cheguem, né. Eu achei bem incrível assim, no final da live aqui falando, né, como chegar à luz para essas pessoas, né, que às vezes a gente fala, né, como foi o exemplo, né, que deu de Luísa, que Jesus e Luísa foi lá falar, né, e mais não, os dois foram lá e tentaram, né, inspirar ali o rapaz, mas não deu certo. Então, qual foi o modo, né, sacrifício, fazer sacrifício. Então, assim, né, a gente se doar mesmo, a gente entregou a nossa vontade humana, não entregou? Então, a gente se doar mesmo para que essas luzes cheguem, né? Então, não dá voz para a nossa vontade humana, para que né, Deus possa, né, agir livremente, que a justiça de Deus, né, possa trabalhar livremente, levando luz para essas pessoas. Meu Deus, isso é incrível, né? Então, a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento a tudo que foi falado e gravar mesmo na cabeça, trazer para a vida, né? Não só contemplar tudo isso que foi falado, mas viver isso, viver e partilhar e passar essa luz, né? Passar esse conhecimento. Amém, Fiat?